Olá, pessoal, tudo bem? Ando meio sumida, 2 semanas sem postar material, estava sem computador e estava me impossibilitando de estar realizando essas gravações, né? Mesmo que amadoras, elas fazem falta. Dando continuidade à nossa matéria de saúde do idoso, falando um pouco ainda das doenças, principais doenças que acometem os idosos, a gente está falando um pouco sobre os cânceres que atingem mais as mulheres, né? Hoje a gente vai falar um pouco do câncer do colo de útero. Na última aula a gente falou de câncer de ovário, a gente já falou de câncer de mama. E hoje a gente vai estar falando um pouco do câncer do colo de útero. Quem é esse vilão na nossa vida como mulheres, né? Qual a importância da gente estar realizando o exame preventivo citopatológico anualmente, o acompanhamento com o ginecologista, dentre outras. Então, para começar a nossa matéria, eu coloquei aqui uma imagem da anatomia do nosso útero, para a gente lembrar um pouco. O útero ele tem cerca de 7 centímetros, ele é bem pequenininho e pode esticar até 10 vezes o seu tamanho, né? A gente vê as trompas direitas e esquerdas, se vocês observarem, ovário direito e ovário esquerdo. A gente tem o colo uterino aqui, que é onde a gente faz a coleta do material cervical para poder estar encaminhando para realizar o citopatológico. A vulva, né, a vagina, a entrada, o canal uterino, que é por onde vocês têm relações sexuais, por onde o bebê passa, e a vagina, que é a vulva, né? Então, aqui tem toda a imagenzinha do útero, bem bonitinha, ele cortado, para vocês entenderem melhor. Então, vamos começar a falar um pouco do câncer de útero, de colo de útero. Ele também é chamado de câncer cervical, que é causado pela infecção persistente por alguns tipos de papilomas vírus, que é o HPV, né? Eu não lembro se... Eu não sei se vocês lembram, ano passado, no Outubro Rosa, que eu dei aquela aula para vocês sobre a saúde da mulher, que eu comentei com vocês que a cada novo parceiro que você tem, você aumenta em 25% a chance de você ter esse câncer de colo de útero. Por quê? Aumenta a chance de você estar tendo contato com esse vírus HPV. O vírus HPV, eles existem diversos tipos do vírus. Alguns é aquele conhecido que dá aquela verruguinha que parece um repolhinho. Então, ele é o principal causador do câncer de colo de útero. A infecção genital por vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Isso que é o perigo, né? Entretanto, em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Essas alterações são descobertas facilmente no exame Papa-Nicolau e são curáveis quase em todos os casos, né? Por isso é muito importante a realização periódica desse exame. Esse exame ele deve ser realizado anualmente. Quando vocês realizam esse exame, essas células que a gente coleta com a espátula e com a escovinha, a gente vê se existem células cancerígenas, se existe alguma infecção e qual a infecção que tem para ser tratado. Ele deve ocorrer anualmente e após dois exames sem constar nada, você pode ficar até 3 anos sem realizar, tá bom? Em alguns casos, quando aparece alguma coisa, a gente pede para fazer de 6 em 6 meses. O que aumenta o risco? Qual o fator de risco para esse câncer de colo de útero? Sexo desprotegido com múltiplos parceiros, como eu disse para vocês. A cada novo parceiro que você conhece, você tem 25% de chances de estar contraindo o vírus do HPV e assim aumentando as suas chances de ter o câncer de colo de útero. Históricos de DST, não só de HPV, mas o HPV entre parênteses, porque ele é um dos causadores do câncer. Tabagismo, idade precoce na primeira relação sexual,
e multiparidade, que são várias gestações, né? Como prevenir? A prevenção primária do câncer do colo de útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo papilomavírus, que é o HPV. A transmissão da infecção ocorre por via sexual, presumidamente por meio de abrasões microscópicas na mucosa ou na pele da região anogenital. Consequentemente, o uso de preservativo, que é a camisinha masculina ou a feminina, durante a relação sexual com penetração, protege parcialmente, preste atenção, parcialmente do contágio pelo HPV, que também pode ocorrer pelo contato com a pele da vulva, região perianal e bolsa escrotal. O que acontece? Por que é parcialmente? O HPV é uma doença de contato. Então, às vezes ele tem... vou citar os casos que tem o repolhinho, né? A verruguinha. Que ele tem essa verruga em um local que você vai ter o contato durante a relação. Então, esse contato, ele pode te causar a infecção pelo vírus mesmo assim. Então, a camisinha é indicada? Sim, mas ela não previne totalmente. O ideal mesmo é você conhecer seus parceiros e saber com quem você está se relacionando antes de ter um sexo desprotegido ou até mesmo protegido. A vacinação. Hoje a gente tem a vacina contra o HPV, né? O Ministério da Saúde implantou no calendário vacinal em 2014 a vacina tetravalente contra o HPV para meninas hoje é de 9 a 14 anos, tá? A partir de 2017, o Ministério entendeu a vacina para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Essa vacina protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Os 2 primeiros causam verrugas genitárias e os 2 últimos são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo de útero. A vacinação e a realização do exame preventivo, o Papa Nicolau, se complementam como ações de prevenção desse tipo de câncer. Mesmo as mulheres vacinadas, quando alcançarem a idade preconizada, a partir de 25 anos, deverão fazer o exame preventivo periodicamente, pois a vacina não protege contra todos os tipos oncogênicos do HPV. O HPV existe vários tipos, então a vacina ela só vai proteger contra o tipo 6, 11, 16 e 18, que são os tipos mais comuns, os que a gente contrai mais. Como está escrito ali, o 6 e o 11 são os que causam verruguinhas. 16 e 18 ele é uma forma que não tem verruga, mas também causa o câncer de colo de útero. Por que essa faixa etária? Porque isso não estende para todas as mulheres, né? Todo mundo se pergunta isso, acho que vocês também devem ter essa curiosidade. A intenção é pegar as mulheres, as meninas e os meninos que ainda não tiveram contato com o vírus. Ou seja, 9 a 13 anos, suponhamos que essas crianças ainda não tenham tido relação sexual, que é o que se espera, na verdade. Apesar que a gente tem conhecimento que existe várias crianças de 10, 11 anos que têm vida sexual ativa, que não é o certo, que também entra no grupo de risco para ter o câncer de colo de útero. Então, o Ministério quer pegar essas crianças, esses adolescentes, antes mesmo de se iniciar uma vida sexual, para que ele ainda não tenha tido contato com o vírus. E assim prevenir, para que essas formas, pelo menos dessas formas, eles não vão ter o HPV. E assim prevenir ainda mais o câncer de colo de útero. Eu acredito que quando essa geração que está vindo agora, que está sendo vacinada, chegar à nossa idade, o câncer de colo de útero vai estar quase que extinto por causa da prevenção. Por isso, é muito importante que se realize essa vacinação. E aí, as pessoas têm muito preconceito, a gente enfrenta muito preconceito. Quando a gente vai realizar as vacinações nas escolas, a gente pede para que seja autorizado pelos pais, por serem todos menores de idade. E uma grande parte, maioria não, mas uma grande parte desses pais
não aceitam que as crianças tomem essa vacina, porque diz que a gente está incentivando eles a ter relações sexuais. Mas aí é falta de informação. A criança, ela tem que ser instruída, porque nessa idade eles já estão entendendo do que se trata. Que ele não está protegido de todas as DSTs, ele vai estar prevenido contra esses tipos de HPV apenas. Então a gente tem que instruir as crianças ao momento certo, a pessoa certa e tomar todos os cuidados para todos os tipos de DSTs que existem. Eu tô com o vizinho passando com um som, curta aí um sonzinho, tudo bem, tá? O câncer do colo de útero é uma doença de desenvolvimento lento que pode não apresentar sintomas em fase inicial. Nos casos mais avançados, pode evoluir para um sangramento vaginal intermitente, que vai e volta, sabe? Ou apenas em relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais. A detecção precoce do câncer, ela é uma estratégia para encontrar um tumor numa fase inicial e assim possibilitar a maior chance de tratamento. A detecção pode ser feita por meio de investigação com exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença, que é o diagnóstico precoce, né? Ou com o uso de exames periódicos em pessoas sem sinais ou sintomas, que é o rastreamento, mas pertencente ao grupo de maior chances de ter a doença. Existe uma fase pré-clínica sem sintomas do câncer em que a detecção de lesões precursoras que antecedem o aparecimento de doença pode ser feita através do exame preventivo do Papa Nicolau. Quando o diagnóstico na fase inicial, as chances de cura do câncer cervical são de 100%. A doença é silenciosa e seu início de sinais e sintomas como sangramento vaginal, corrimento, dor aparecem em fases mais avançadas da doença. Então, assim, nem sempre você vai associar isso a um câncer. Sangramento vaginal em mulheres é comum. Essa dor abdominal a gente associa à cólica, também é comum. E o corrimento a gente vai associar a alguma infecção quando ocorre, né? Então, assim, por isso que ela é uma doença silenciosa. Quando você descobre, ela pode estar no estágio mais avançado. Por isso que é tão importante, eu ressalto mais uma vez, a realização do Papa Nicolau anualmente, no mínimo. Sobre o exame preventivo do câncer do colo de útero, que é o Papa Nicolau, o citopatológico, ela é a primeira estratégia para detectar lesões precursoras e fazer diagnóstico precoce da doença. O exame pode ser feito em postos ou unidades de saúde da rede pública que tenham profissionais capacitados. Sua realização periódica permite reduzir a ocorrência e a mortalidade pela doença. O exame preventivo, ele é indolor, simples e rápido. Todas vocês já sabem, né? Pode, no máximo, causar um pequeno desconforto. Para garantir o resultado correto, a mulher não deve ter relações sexuais, mesmo que com camisinha, no dia anterior ao exame. Evitar também o uso de duchas, medicamentos vaginais, anticoncepcionais locais nas 48 horas anteriores e a realização do exame. É importante também que não esteja menstruada, porque a presença de sangue pode alterar o resultado dos exames. Mulheres grávidas também podem submeter ao exame, sem prejuízo para a sua saúde ou da do bebê. Nas mulheres grávidas, a gente não usa a escovinha, a gente só usa a espátula, tá? Mas sim, as mulheres grávidas também realizam o exame preventivo de Papa Nicolau. Como que é feito o exame? Para a coleta do material, é introduzido na vagina um instrumento chamado espéculo. Esse espéculo ele existe por tamanhos, PM ou G. Ele é conhecido como bico de pato também. E é só eu começar a falar, os caminhões começam a passar. E o profissional de saúde faz inspeção visual do interior da vagina e do colo do útero. Ele olha, né? Se tem alguma lesão, alguma feridinha, alguma cor que não seja normal.
Ele promove a escamação da superfície externa e interna do colo do útero com a espátula de madeira e com uma escovinha. As células recolhidas são colocadas numa lâmina de vidro para análise de laboratório especializado em citopatologia, certo? Quem deve fazer e quando deve fazer esse exame preventivo? Toda mulher que tem ou já teve vida sexual e que estão entre 20 e 65 anos de idade, devido à longa evolução da doença, o exame pode ser realizado a cada 3 anos para maior segurança do diagnóstico. Os 2 primeiros exames devem ser anuais. Se o resultado estiver normais, sua repetição só será necessária após 3 anos. Gente, esse 25 anos aqui não significa que só pode fazer depois dos 25 anos, não, tá? Essa é a idade que o Ministério da Saúde preconiza, tá bom? E aqui eu coloquei umas imagenzinhas. Quando eu enviar os slides para vocês, vai ser mais fácil de ver. Um útero sadio, aqui um útero com pequenas lesões, um útero já com mais lesões e um útero com câncer. Vocês vão poder dar uma olhada melhor com os slides, tá? O que você vai fazer após realizar o exame citopatológico ou Papa Nicolau? Se o resultado acusou negativo para câncer, se esse for seu primeiro resultado negativo, você deverá fazer um novo exame preventivo daqui a 1 ano. Se você já tem um resultado negativo no ano anterior, deverá fazer o próximo exame preventivo daqui a 3 anos. Infecção pelo HPV ou lesão de baixo grau. Você deverá repetir o exame daqui a 6 meses. Lesão de alto grau. O médico decidirá a melhor conduta. Você vai precisar fazer outro exame como colposcopia, que é aquele exame de vídeo para ver o seu útero. Amostras insatisfatória. A quantidade coletada de material não foi suficiente para fazer o exame. Você deverá repetir assim que possível. E o diagnóstico. O seguinte teste pode ser utilizado: exame pélvico, histórico clínico, exame da vagina, colo do útero e ovário e reto, através de avaliações como espéculo, Papa Nicolau, toque vaginal e toque retal. Exame preventivo, que é o Papa Nicolau. Colposcopia, que é o exame que permite visualizar a vagina e o colo do útero com um aparelho chamado colposcópio, capaz de detectar lesões anormais nessa região. E a biópsia, se há células anormais não detectadas no exame preventivo, é necessário realizar uma biópsia com a retirada de uma pequena amostra de tecido para análise de microscopia. Qual o tratamento? O tratamento para cada caso deve ser avaliado e orientado por um médico. Entre os tratamentos para o câncer de colo de útero estão a cirurgia, que é a esterectomia, que tira o útero, a quimioterapia e a radioterapia. O tipo de tratamento dependerá do estágio de evolução da doença, tamanho do tumor e fatores pessoais, como idade da paciente e desejo de ter filhos. Em alguns casos, retira-se o útero completo e ovário. Outros casos, só retiram o útero. Só será retirado os ovários em casos de extrema necessidade, porque o ovário também produz hormônio, né? E tem toda a questão, às vezes não tira o útero todo, tem a questão da mulher desejar ser mãe, então eles usam outros tratamentos, em alguns casos. Eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor o que é o HPV. Tá vendo a verruguinha? Ela parece um repolho, ela é uma verruguinha diferente dessa verruga que dá assim, né, gente, comum. O que é o HPV? O papilomavírus humano HPV é infecção sexualmente transmissível, ela é uma DST, muito comum. Muitas pessoas com HPV não desenvolvem nenhum sintoma, mas ainda pode infectar outros indivíduos pelo contato sexual. Os sintomas podem incluir verrugas nos órgãos genitais ou na pele
em outros locais, né? Não há cura para o vírus e as verrugas podem desaparecer por conta própria. O tratamento visa eliminar as verrugas, que a gente faz a cauterização, né? Cauteriza elas para que elas sejam removidas. Uma vacina que previne os vários tipos de HPV, com maior probabilidade de causar verrugas genitais e câncer cervicais, recomendado para meninos e meninas. O que é muito comum? Propaga-se por contato sexual. Alguns tipos podem ser evitados por vacinas. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. Ela é crônica, pode durar anos ou a vida inteira. Requer um diagnóstico médico. Frequentemente requer exames laboratoriais ou de imagem. Como é a comprovação? Ou propagação, desculpa, gente. Por sexo vaginal, anal ou oral sem proteção. Então, gente, não dá só na vagina. Qualquer lugar que você tiver contato, como eu disse que ela é uma infecção por contato, você pode adquirir, tá? Essa verruguinha. De mães para o bebê durante a gravidez, o parto, a amamentação. E qual o tratamento? O tratamento depende do estágio da doença. Não há cura. Acho que eu pulei. Sintomas, desculpa, gente. Requer um diagnóstico médico. Muitas pessoas com HPV não desenvolvem nenhum sintoma, mas pode infectar outros indivíduos pelo contato sexual. Nos órgãos genitais ou na pele, né? Em outros locais. A pessoa pode ter sintomas comuns: coceira, câncer cervical, verruga ou verruga genital. O tratamento depende do estágio da doença. Não há cura para o vírus e as verrugas podem desaparecer por conta própria. O tratamento visa eliminar as verrugas, que é a cauterização, a vacina, que é para prevenção, né? E um procedimento médico, a cauterização, procedimentos de excisão eletrocirúrgica com alça, congelamento e conização de cervical. E os medicamentos tópicos, né, que a gente usa para cair a verruga. Eu coloquei aqui para vocês verem, é bem feio, é bem nojento. O HPV na boca. Olha a garganta, olha essa imagem. É muito feio. Olha essa, toda a boca da paciente e na língua. Essa aqui são 2 vaginas. Olha a quantidade de verruga que essa paciente chegou. Essa aqui ainda tem pouquinho, gente. E eu falo pra vocês. Toda vez que a gente faz cauterização em um paciente, eles queixam muito de dor. Muito mesmo. Diz que dói bastante. Essa outra imagem aqui mostra no dedo, então assim, para mostrar para vocês que ela pode ocorrer em outras partes do corpo. A verruga, se vocês repararem, ela é diferente daquela verruguinha simples que aparece na gente. Olha, mais umas na boca, isso aqui é no pênis, no corpo do pênis, aqui na glande, né? E é muito comum dar no pezinho do pênis aqui, onde encontra o pênis com os testículos, tá? Gente, então essa foi a nossa aula de câncer de colo de útero. Boa aula para vocês, espero que tenha sido esclarecedora. Mais uma vez, estou à disposição de vocês pelo WhatsApp, e-mail, telefone, sinal de fumaça, qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Beijos de luz.